Olá pessoal, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre um dos livros mais perturbadores que eu já li na minha vida. Vocês sabem que eu sou uma leitora forte, de estômago forte, que eu não me abalo facilmente com narrativas, com qualquer tipo de história mais pesada, com brutalidade e tal. Mas essa história aqui, quando os Addams saíram de férias, é uma coisa assim fora do normal. Essa história realmente me deixou abalada, eu tive reações físicas, muitos sintomas de ansiedade, taquicardia, boca seca, desesperador mesmo a sensação que eu tive lendo esse livro. Eu tive que pausar algumas vezes, foi uma leitura lenta para mim, eu vou explicar depois mais pra frente porquê, mas foi uma leitura que eu não consegui fazer assim de uma vez, mesmo sendo um livro fino, porque é muito intensa, a narrativa é muito visceral, é muito gráfica, então isso deixa ainda pior a história. Eu sabia que seria uma história impactante, eu estava preparada, na verdade eu achei que eu estava preparada, né? Mas ela superou as minhas expectativas nessa questão de abalo emocional. Então já deu para perceber que eu não vou indicar esse livro para qualquer tipo de leitor. Eu sei que vocês que estão aí me assistindo, vocês que me seguem, tem todo tipo de leitor. Tem aqueles que, assim como eu, são mais fortes, que aguentam os impactos mais fortes aqui das narrativas. Tem os leitores mais delicados, mais sensíveis. Então, para esse tipo de leitor, pode passar bem longe desse livro, que é o melhor conselho que você poderia ouvir de mim hoje. Aqui nós vamos conhecer a história da Bárbara. A Bárbara é uma jovem de 20 anos, ela é uma estudante de psicologia e para descolar uma graninha extra ali no final de semana, nas suas férias, ela vai trabalhar como babá dos filhos dos Addams. Os Addams estão saindo de férias, então as crianças vão ficar com a babá, duas crianças de 6 e 14 anos. E o que a Bárbara não imagina é que a sua vida está prestes a se transformar no pior pesadelo que qualquer pessoa pudesse ter. Juntamente com outras 3 crianças da vizinhança, 3 coleguinhas ali dos filhos dos Addams, esses 5 jovens, eles até se intitulam, o nome dessa gangue, os 5 Libertadores. Eles têm uma ideia macabra, assim, sinistra, de fazer a Bárbara prisioneira deles. Então, na primeira noite em que ela vai dormir com essas crianças, ela vai acordar já amordaçada, amarrada, muito bem amarrada, e ela não está entendendo o que está acontecendo. No início ela acha que é uma brincadeira, porque as crianças estão todas ali, né? Ela não está entendendo mesmo. Conforme o tempo vai passando, o pânico vai se instalando de maneira absurda, a Bárbara vai ficando cada vez mais assustada, ela não consegue nem se comunicar porque ela está amordaçada. E o que seria uma espécie de um teste, uma brincadeira, um jogo para essas crianças, eles só queriam ter a sensação de como seria dominar um adulto, né? Então a Bárbara foi o mais fácil que eles acharam ali, mas conforme essa brincadeira, esse jogo foi se tornando mais brutal, foi se tornando ao mesmo tempo muito natural para essas crianças e a Bárbara cada vez mais amedrontada. Essa jovem vai enfrentar as piores situações como fome, humilhação de toda forma, tortura física, muita tortura psicológica, abuso sexual. Então esse livro aqui ele tem muito tipo de gatilho, tem todos os tipos de gatilhos possíveis, por isso que eu já deixei bem avisado que não é para qualquer um mesmo, e as cenas são muito bem detalhadas. Esse autor aqui, em alguns momentos, para mim, ele pecou pelo excesso de detalhes, né, como paisagens e ambientes assim, tanto que isso me deixou enfadada em alguns momentos aqui na história, mas nessa questão da violência, das agressões, das torturas, também ele vai ser muito específico, ele vai ser muito gráfico, o que faz com que a gente meio que consiga equilibrar, porque os momentos muito tensos, ele já coloca uma descrição de paisagem ali, aí você dá aquela respirada, tenta absorver o que você acabou de ler, mas mesmo assim não foi uma leitura fluida e rápida para mim. A Bárbara, sendo uma estudante de psicologia, ela fica ali o tempo todo tentando entender o que se passa na cabeça dessas crianças, porque ela definitivamente não consegue entender. São crianças muito bem educadas, com famílias bem estruturadas, crianças muito boazinhas, aparentemente, né? Porque eles são conhecidos ali na pequena cidade, em toda a região, como os filhos dos Addams, dos vizinhos também, que são de famílias conhecidas ali. Então ela não consegue entender
o que se passa na cabeça dessas crianças. E a gente vai acompanhar, assim, tudo que se passa na cabeça da Bárbara e de cada um dessas crianças, desses jovens, né? Porque tem entre 6 e 17 anos a idade dessas crianças, né? 17 anos já não é nem criança mais, mas ok. Além da crueldade dessas crianças, o que vai surpreender muito a Bárbara é a união e a lealdade entre esses 5, porque eles são muito unidos, muito leais uns com os outros. Então um tem uma ideia de tortura, o outro vai e apoia, ninguém diz não pro coleguinha ali, e isso dá muita aflição aqui no decorrer da história. A gente vai acompanhar também a forma como a Bárbara faz para escapar, para fugir dessa tortura, dessas agressões. É uma parte muito interessante aqui também. O autor abusou dessa questão psicológica de todos os personagens, tanto da Bárbara quanto das crianças. Enfim, é uma leitura muito tensa, muito brutal, muito visceral, aflitiva, que me deixou mal, assim, fisicamente, psicologicamente mal, uns 2 dias depois que eu finalizei essa história. Muitos autores já se inspiraram nessa história para criar outras histórias, criaram filmes baseados aqui também, criaram finais alternativos para essa história. O final é extremamente brutal, mas ao mesmo tempo ele é meio forçado, eu achei, assim, na minha opinião, achei forçado pela questão de serem crianças mesmo, né? Vocês vão entender se vocês lerem, ou se vocês já leram, eu acho que vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Mas enfim, eu não vou dizer que é um livro maravilhoso, porque é um livro terrível, mas mexeu muito comigo. É um livro que eu gostei de ter lido, eu gostei de ter tido essa experiência, por mais dolorida e mais angustiante que tenha sido. Eu gostei, porque quando eu quero uma coisa, enquanto eu não consigo aquela coisa, eu não sossego. Então, e fazia muito tempo que eu queria ler esse livro, tá lido, conheço a história e definitivamente é uma história que nunca mais vai sair da minha cabeça. É aquele tipo de história que você pode ter gostado, você pode ter amado, você pode ter odiado, mas a questão é que você nunca vai esquecer dessa história. Então, aqui, quando os Addams saíram de férias, tá aqui dentro da minha cabeça, assim, pra sempre. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de saber a minha opinião sobre essa história extremamente forte. Se você já leu, me conta aqui se você teve as mesmas sensações físicas que eu, se você sentiu muito desconforto tanto quanto eu. E se você ainda não leu, me conta se você tem coragem de encarar essa história. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui embaixo caso você ainda não seja inscrito. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!